Hoje nós voltamos para a série de estudos da sã doutrina. Vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, um dos temas importantíssimos da nossa fé e que alimenta a nossa esperança em Deus e na salvação da nossa alma, nesta vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, para nos levar para estar com Ele. Essa é a razão maior da nossa esperança, é Cristo, é um dia irmos morar com Jesus. Há múltiplas promessas de que Ele vem. Aleluia. E Ele disse aos seus discípulos, quando estava prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores, que eles não ficassem preocupados, com o coração turbado. Ele disse: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei, para que estejais, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, temos essa promessa do Senhor sobre a segunda vinda de Cristo. Cremos, professamos e ensinamos que a segunda... Não, aí está mais feio do que... Como se a gente nunca tivesse ensaiado. Vamos começar tudo de novo. Cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Então nós vamos estudar sobre esse cremos da Assembleia de Deus. É como a Assembleia de Deus crê. Aparece alguns Zé Bonitinho, né, do cabelinho partido, todo inteligente, que é porque não sei o que, né? Assim que eu entendo. Bom, como você entende, você fica para você. Não é isso? Mas a Assembleia de Deus no Brasil crê assim. Nós estamos falando da doutrina oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Então, nós não estamos falando do que, não é, a igreja A, B, C ou D crê. Nós estamos estudando a sã doutrina conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. E é interessante que eu sempre pontuo isso para as pessoas que vão se batizar, os nossos irmãos que vão descer as águas batismais, que na hora do batismo a pessoa confessa, atesta, crê, dá profissão de fé, que ela crê no que nós cremos. Aí depois fica inventando, né? Fica inventando coisa. E quem aceita ser membro de uma igreja está declarando que crê naquilo que esta igreja confessa, professa, ensina. E é claro que nós não tínhamos antes uma preparação de todos os nossos novos conversos, né? De tal maneira que se fizesse um discipulado bem coerente, mas hoje nós temos. Nós temos na nossa escola bíblica dominical uma classe específica de discipulado, temos os cultos de doutrina, temos, né, graças a Deus já reabrimos a nossa escola teológica e no próximo final de semana haverá mais um encontro da nossa escola teológica, enfim, onde nós expressamos, onde nós defendemos a sã doutrina, e essa é a forma que nós cremos. Tem aí os pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, e nós o cremos ali reduz exatamente da forma como a Assembleia de Deus crê, professa e ensina. Então vamos lá. A segunda vinda de Cristo, porque a primeira, ele veio, foi quando ele encarnou, o Emanuel, o Deus presente entre os homens, e aqui morreu dando a sua vida por nós. Essa é a primeira vinda. A segunda vinda de Cristo, ela é dividida em duas partes, conforme a nossa declaração de fé e conforme os textos que referendam esse ensino.
Isso aqui não foi alguém que, não é, teve um sonho, como acontece em algumas religiões, e aí já amanhece com um novo entendimento, não é? Um novo ensino, com uma nova visão, e deles até que dizem que veio completar a obra de Cristo. Não, é aquilo que homens de Deus, desde que a Assembleia de Deus chegou ao Brasil, pouco tempo depois, já em 1917, ela organiza o seu Cremos, e com amor, temor, consulta a palavra de Deus, chega-se aos itens que compõem a nossa doutrina, aquilo que cremos. Já em 2017, nós tivemos aqui o pastor Douglas Batista, que faz parte do conselho da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, homens doutos, tementes a Deus, capazes, conhecedores das Escrituras, que mergulham, fizeram todo um apanhado novamente e escreveram não apenas os itens, mas toda uma declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, fundamentada naquilo que a palavra de Deus nos diz. Obviamente que existem, para alguns assuntos, outras linhas de interpretação, mas essa aqui é a nossa. Então, como nós cremos na segunda vinda de Cristo? Que Jesus virá em duas fases distintas. A primeira fase, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, um evento secreto e repentino que acontecerá nos ares. Quais são as referências bíblicas? Nós lemos aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, fala-nos claramente disso, e também a epístola de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 aos 54. Então, o que acontece na primeira fase da segunda vinda de Cristo? O arrebatamento, também chamado de rapto. É quando a igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos, em um piscar de olhos. Só verá este evento crente, salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Só ouvirá o alarido, só ouvirá, aleluia, o som da trombeta, os salvos em Cristo. Por que aleluia? Porque meu nome está lá. Se o seu está também, você pode se alegrar. Amém? Porque se a trombeta tocar ainda hoje, eu creio. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se você entende, se você crê, se você sente, se o Espírito de Deus testifica na tua alma que você é filho de Deus, filha de Deus, pode glorificar. Se a trombeta tocar hoje, nós vamos ouvir o som do alarido, da trombeta de Deus, e seremos arrebatados, aleluia, para morar com o Senhor. Então, a primeira fase desta segunda vinda é o arrebatamento da igreja. Vamos ler então o que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 54. Vamos lá. O texto nos diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, meus queridos e amados irmãos, nós cremos nisto, que no dia do rapto, do arrebatamento da igreja,
só verá este evento os salvos em Cristo. E esses serão raptados. Estarão dois numa cama, um será levado, outro será deixado. Se um for crente e o outro não for. Se os dois forem, subirão os dois. Estarão dois no campo, trabalhando, um será levado, outro será deixado. Isso é uma exemplificação de que, mesmo que estejam dois, três, uma multidão no mesmo ambiente, quem for salvo em Cristo será levado, quem não for, será deixado. E é importante que a gente perceba e entenda essa primeira fase da segunda vinda. Na segunda fase da segunda vinda de Cristo, ela será visível e corporal, com a igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos em justiça e paz. Vamos entender então isso aí. Tem algumas referências para quem estiver anotando, e posteriormente a gente vai também disponibilizar no nosso site esse estudo. Bom, o arrebatamento da igreja. O rapto dos santos da face da terra para o encontro com o Senhor nos céus, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Nesse evento, os mortos em Cristo, os santos do Antigo Testamento, ressuscitarão primeiro, seguindo-se a transformação dos salvos vivos e simultâneo encontro de ambos os grupos com o Senhor. O que é que quer dizer isso aí? Todas as pessoas salvas em Cristo, desde Adão até o dia do arrebatamento da igreja, que morreram com Deus, que morreram com salvação, estas pessoas serão ressuscitadas. E essas pessoas já serão ressuscitadas em um corpo glorificado, conforme nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses e também no texto de Corinto. Veja que os versículos 16 e 17 nos dizem assim: porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que vai acontecer depois? Depois nós, os que estivermos vivos, todos os crentes salvos em Cristo, que estiverem vivos no dia do arrebatamento, esses também, antes de serem arrebatados, já serão transformados, já receberão um corpo glorificado. E juntamente com os que foram ressuscitados, que estavam mortos e foram ressuscitados, irão encontrar o Senhor nos ares. A partir desse dia, cumpre-se a última parte do texto. E assim estaremos sempre. Aleluia. E assim estaremos sempre com o Senhor. Não haverá mais separação. Aleluia. A igreja se encontrará com Cristo para nunca mais se separar, se apartar dele. Então, o que é que vai acontecer? Ressurreição dos mortos em Cristo, os santos falecidos ressuscitarão primeiro, transformação dos vivos. Todos que estiverem vivos nesse dia, crentes, salvos vivos serão transformados e instantaneamente. E a terceira coisa que vai acontecer é o encontro de ambos os grupos com o Senhor nos ares. Teologicamente, os estudiosos da Bíblia falam desse primeiro céu. Mas tudo isso invisível a quem não crê, a quem não é crente, a quem não é verdadeiramente transformado, tá bom? E tudo isso também acontecerá em um abrir e fechar de olhos, fração de segundos, milésimos de segundo. Características do arrebatamento: invisível ao mundo, seus efeitos serão perceptíveis, mas o evento não será visto pelos não salvos. Por que será perceptível? Porque se uma pessoa está viajando do lado da outra e do seu lado vai desaparecer alguém, será um evento perceptível por conta desta situação. Mas eles não saberão, a menos que sejam desviados. Uma pessoa que já tem esse conhecimento da palavra e vai cair a ficha do que aconteceu. Porque ali só vai ficar a roupinha no lugar. Não é? Quem estiver dirigindo um salvo em Cristo, vai desaparecer, muitos acidentes acontecerão. Se o piloto do avião for crente, salvo, né?
vai desaparecer, e aí quem quiser que assuma, né, o comando, mas muita coisa vai acontecer neste dia. Pastor, mas tem alguém por aí que não acredita, diz que isso é uma linguagem alegórica e tal. Irmãos, tem até pastor por aí, inclusive da Assembleia de Deus. Tem Assembleia de Deus para todo tipo e gosto aí, né? A gente, como não patenteou o nome a tempo, então vai né? Que até fala mal de nós, mas na hora de sair usa o nome da Assembleia de Deus para se promover. E aí bota ministério não sei o quê, e aí, né? Enfim. Mas quando a gente fala desta situação de alguém que vai estar ao lado de um salvo, e um será levado e outro será deixado, de fato, quem vai fazer essa distinção é o próprio Espírito Santo. E o único que tem também essa condição de discernir quem é joio e quem é trigo é Jesus. E nesse dia ele fará esta distinção. Então, as características do arrebatamento são essas: invisível ao mundo, acontecerá em fração de segundos, né, em milésimo de segundos, ocorrerá instantaneamente, em um piscar de olhos. A transformação será gloriosa. Lemos aqui o texto de 1 Coríntios 15, nós receberemos corpos glorificados, que é aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Lembre-se que Paulo está falando de mortal porque nós somos seres humanos, portanto seres mortais. Está falando da corruptibilidade porque na questão do corpo físico mesmo, que é corruptível, ou seja, envelhece, adoece. Se morrer, tem que enterrar nas primeiras 24 horas seguintes, porque começa a feder. Está falando desse tipo de corrupção, e não necessariamente nesse texto do pecado, não é? Mas quando o corpo for glorificado, ele já será um corpo semelhante ao corpo de Cristo quando ressuscitou. Semelhante. Não seremos iguais a Cristo, nós seremos semelhantes aos anjos. E por quê? Porque seremos seres também assexuados. Casar-se, dar-se em casamento, só aqui. Mas no céu nós seremos semelhantes aos anjos. Portanto, teremos um corpo glorificado, que não tem apetite por, né, a comida de hoje, que já não vai se cansar, já não vai ter mais doença. Quem, por exemplo, serve a Deus e é cego, nesse dia já vai começar a enxergar quando receber o corpo glorificado. Quem está doente, qualquer tipo de doença, vai desaparecer na hora. Aleluia. Nós chegaremos diante do Senhor perfeitos, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de trauma, sem nenhuma doença de ordem física, psicoemocional. Nada disso vai chegar diante do Senhor. No ato da glorificação do corpo, todo e qualquer mal será sanado e o nosso corpo será glorificado. Também o arrebatamento será repentino e secreto. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Pode acontecer antes desse culto terminar. Portanto, nós precisamos estar preparados. Aleluia, preparados. Bendito seja o nome do Senhor. Este advento também é precedido de sinais. Quais são os sinais que nos alertou o Senhor Jesus em Mateus 24? Também Paulo escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 4. Apostasia. O que é apostasia, pastor? Abandono da fé. O que tem de gente, o que vai acontecer de pessoas que você nem diria, mas que vai abandonar a fé, o evangelho. Apostatar-se significa abandonar progressivamente a fé. Alguém que você olha e vê tão fervoroso, tão fervorosa, mas entra um esfriamento, né? Entra uma frieza espiritual e a pessoa vai se desanimando, começa a entregar cargo, começa a perder culto, e daqui a pouco essa pessoa não acerta nem a porta da igreja. Se torna um apóstata, alguém que abandonou lentamente, progressivamente a fé. E isso, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade,
O amor de muitos esfriará. É um dos sinais de que o arrebatamento está próximo. Guerras. Temos visto constantemente guerras e rumores de guerra. Fome, não é? Tem 20 anos que o Lula disse que vai acabar com a fome. Não acaba, mano. Não acaba, né? É só balela para enganar os seus próprios eleitores. Catástrofes. A fome é um dos sinais do fim dos tempos. Catástrofes, perseguições e por aí vai. Então, são sinais que precedem o arrebatamento da igreja. Somente os que estão em Cristo participarão deste evento. Aleluia. Será exclusivo para os salvos, conforme preceitua 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, essas pessoas participarão do arrebatamento da igreja. O que é que vai acontecer, portanto, depois do arrebatamento da igreja? Como o rapto, o arrebatamento será invisível ao mundo, mas vai se perceber quando se der conta da ausência dos salvos e remidos, que desaparecerão. Alguém ainda vai negar, mas vão dizer que foi ET, e que inventaram aí uns robôs da inteligência artificial e captaram muita gente. Vai sair muito tipo de notícia. Para quem é crente e der um vacilo e ficar, vai saber o que aconteceu. Vai se lembrar o que aconteceu. Mas após o rapto, o arrebatamento da igreja, a igreja será levada por Cristo para o tribunal de Cristo, onde será celebrada as bodas do Cordeiro. São duas coisas distintas, mas acontecerão dentro de um mesmo período. Como nós cremos? Nós cremos que esse período será um período de 7 anos que começará a contar a partir do dia do arrebatamento da igreja. O arrebatamento aconteceu, o relógio escatológico começa a contar novamente a última semana de Daniel. Das 70 semanas profetizadas por Daniel, 69 semanas já se cumpriram profeticamente. Resta uma semana que se cumprirá. E esta semana será exatamente, cada dia da semana representa um ano, e serão os 7 anos onde acontecerá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. No tribunal de Cristo será realizado, o tribunal de Cristo será realizado no céu após o arrebatamento da igreja. Temos ali algumas referências para quem está anotando. E esse tribunal não servirá para julgar pessoas. O tribunal de Cristo servirá para recompensar os atos, as obras dos salvos. Portanto, será recompensa das obras em favor da causa de Cristo na terra. Todo mundo que trabalha para Jesus, todos os que fizerem alguma coisa no reino de Deus, receberão recompensa. Este culto que estamos realizando hoje aqui, o tempo que você investiu para estar aqui, em termos de dedicação, esforço, para chegar até aqui e prestar um culto, orar, cantar, dedicar os seus talentos ao Senhor, tudo isso está sendo contado. Eu estava ministrando em uma das nossas congregações, dizendo aos irmãos ali, de uma mensagem, também já testifiquei isso aqui, de uma mensagem que ouvimos em Medeiros Neto, em um dos encontros estaduais da UFMADEB, onde o pastor Márcio Farias ministrou a palavra sobre esta temática da recompensa. Deus paga tudo. Deus, ele vai recompensar, ou seja, vai pagar tudo aquilo que fizermos para ele. É claro que fazer a obra de Deus, já demos um estudo sobre isso aqui, não significa simplesmente pegar um microfone ou cantar, pregar um microfone e ensinar ou pregar, mas está muito mais relacionado a como se faz cada uma dessas atividades. Qual é a motivação do coração? Se aquilo que faço para Deus, faço apenas para mostrar que sei fazer,
apenas para mostrar, né, o penteado novo, né, a roupa nova, apenas para aparecer, dar com a mão para outra, alegar depois, isso não vai gerar recompensa nenhuma. Mas quem faz por amor a Deus, como preceitua a Bíblia, que tudo aquilo que fazemos, devemos fazê-lo como ao Senhor, e não a homens, isso sim gera recompensa. É aquela visita que fazemos, mas fazemos para ir, levar uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, motivado pelo amor às pessoas, aquilo que fazemos motivados pelo amor a Deus e à sua casa. Essas obras terão recompensa, e Jesus dará a recompensa no chamado tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, repito, não julga pessoas, julga obras, julga aquilo que estamos fazendo para Deus. Então, quem chegar lá e tiver trabalhado para Jesus, receberá das mãos do Senhor a recompensa. A Bíblia chega a nos dizer que Deus não é injusto para se esquecer da obra das nossas mãos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vale a pena trabalhar para Jesus. Aleluia! A recompensa virá e nós receberemos da mão do nosso Senhor. Está lá o texto, depois os irmãos podem ler, Apocalipse 22:12, o texto de Romanos, o texto de Corinto, e você vai ver as referências destas afirmativas. Também acontecerá nos 7 anos pós arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro. É um grande banquete que celebra a união de Cristo com a sua igreja, a esposa do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Será um momento de júbilo celestial. Será uma espécie de cerimônia que nós nunca vimos, nem a nossa mente consegue imaginar. Só para começar, né, eu não quero que dê uma trava na mente de ninguém, mas imagine o Senhor Jesus reunir todos os salvos de todas as épocas, de todos os tempos, desde Adão até os dias atuais, ou até quando este arrebatamento acontecer. A gente não consegue imaginar o número de pessoas, até cantamos no hino 509 da harpa, que são tantos como a areia da praia. Quem pode enumerar cada grão de areia da praia? Mas esse momento, Jesus estará reunindo todos os salvos em Cristo, e Ele mesmo fará esta celebração com a sua igreja. E sabe o que me alegra? Eu estarei lá. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Quem mais aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que quem tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Tem gente por aí que é crente, eu não entendo a fé dessas pessoas, porque não acredita mais no céu, não acredita em arrebatamento, não acredita mais nessas coisas. Outro tipo de crente vazio, viu? Porque não acredita nem que vai para o céu. Tem uns aí que anda de porta em porta dizendo: ó, a gente não tem direito de ir para lá não, venha para cá para ficar na terra com a gente. Lá é ele, né? Eu estou crendo. O apóstolo Paulo diz que se nós crêssemos em Deus, né, e se a nossa esperança estivesse apenas nas coisas desta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperássemos em Deus apenas nesta vida, ô irmão, ia restar o quê? Mas o apóstolo Paulo, que Deus deu a ele a condição de ir ao céu. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao 3º céu. E ele chega a dizer em Coríntios que ele viu coisas que aos homens não lhe foi autorizado revelar. Eu conheço um irmão, um pastor, que ele também foi arrebatado. E ele disse: pastor, é algo que eu não consigo descrever. Ele estava dentro de um processo de oração, de jejum, que ele chegou a ser arrebatado. Ele diz: veio um ser e me levou, e me mostrou coisas que eu realmente, é algo tão lindo, tão maravilhoso, que eu não consigo descrever. Irmãos que chegaram a falecer e voltaram à vida, e que tiveram essa alegria de conhecer um pouco da eternidade, e que voltaram ao corpo. Um deles, inclusive, quando voltou ao corpo, já chegou falando em línguas estranhas, em mistérios. A eternidade é uma realidade.
E nós estamos caminhando, aleluia, para as mansões celestiais, onde nós vamos passar toda a nossa eternidade com Deus. Aleluia. O céu é uma realidade, assim como o inferno também é. Mas nós estamos preparados para ir para o céu. Então lá o nosso Senhor celebrará as bodas do Cordeiro, este grande banquete que celebra o casamento, né, a união de Cristo com a igreja, a esposa do Cordeiro. Enquanto no céu estará acontecendo o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, neste mesmo período de 7 anos, aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. E o que é a grande tribulação? Período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Será um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na história da humanidade. Mateus 24, 21. Também conhecido como Dia do Senhor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3. Então vamos lá, tem um pequeno cronograma aí que mostra, né, como esses eventos irão acontecer. O início, ou seja, o ponto de partida, quando o relógio começa a contar, é o arrebatamento da igreja. E aí, duração, está lá no item 2, na parte de baixo, 7 anos, que é o período de angústias e angústias sem precedente aqui na terra. Vem o propósito duplo, justiça contra a rebelião e preparação de Israel. A justiça de Deus que será exercida contra todas as nações que estarão contra Israel. E também, no final deste período de 7 anos, Jerusalém será tomada e em seguida a vitória de Cristo que conquistará para Israel esta grande vitória. Então, no final da grande tribulação, Jerusalém será tomada por pouco tempo, invadida pelas nações e pelos seus inimigos. Essa raiva, esse ódio que se tem contra Israel já nos dias atuais, não é à toa. Tudo isso é prenúncio do fim. Tudo isso já é uma espécie de plataforma do anticristo que está sendo montada para que todas as nações da terra se voltem contra Israel. Eu, inclusive, não entendo como um crente que conhece a palavra de Deus e conhece isso, ainda compactua com opiniões que são opiniões fomentadas pelo inferno na cabeça de muitos políticos e, inclusive, hoje nos ambientes universitários que atuam contra o Estado de Israel. Quem é crente, pelo menos verdadeiramente convertido, é um disparate, né? A Bíblia chega a dizer no livro dos Salmos: prosperarão aqueles que te amam. Quem ama a nação santa, o povo escolhido por Deus. E esse ódio que tem se despertado em todas as partes do mundo, que não é novo, em todo o tempo, judeu sempre foi odiado. Mas daqui para frente, isso vai se multiplicar, porque é cumprimento profético para que o arrebatamento aconteça e a plataforma de governo do anticristo se estabeleça. Então o ódio contra Israel será dos 4 cantos da terra, e esta invasão que acontecerá no final da grande tribulação, também onde vai culminar na batalha de Armagedon, será exatamente o momento em que Jerusalém será tomada e depois seguida da vitória por Cristo, porque o próprio Cristo vai intervir para livrar Israel. Então, no final da grande tribulação, Jerusalém será tomada, mas por pouco tempo. Isso está em Zacarias, capítulo 14, versículos 2 a 4. Mas o apóstolo João relata a vitória de Cristo com os santos em Apocalipse 19, versículos 14 ao 16. Dá para dar um glória a Deus por isso? Deus nunca perdeu o comando da história, nem vai perder. Uma das coisas que desde cedo eu descansei minha alma e meu coração em Deus, que tem gente que anda assombrado com tudo que ouve, né? Com tudo que vê. E na época dos anos 80, com o advento daqueles asteroides,
E aí as notícias, olha, agora tem um astro, um asteroide que está na rota de colisão com a Terra, e aí tem a gente que só faltava perder os cabelos e agora vai cair no mar, vai acabar com a vida no planeta. Eu nunca perdi uma noite de sono por isso. Porque, irmãos, pela Bíblia, nós temos os eventos escatológicos que irão acontecer. Está pré-determinado. E não é um asteroide, não é uma inteligência artificial, não é que tem gente que assiste muito filme, aí os filmes de ficção científica, que os robôs vão dominar os seres humanos, e aí assiste aqueles filmes de catástrofe, que fica com a cabeça cheia de coisa ruim, sem poder nem dormir de noite. Pelo amor de Deus, vai estudar a Bíblia, né? E aí a gente percebe que o final de todas as coisas será catastrófico, sim, porém, Deus tem o comando de todas as coisas. Nada fugirá ao comando do céu. E de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. Portanto, a gente tem um passo a passo que se desencadeará de cumprimento profético após o arrebatamento da igreja. Então, nesse período também, e que se manifestará o anticristo, que também conhecido como homem do pecado, será neste período de grande tribulação. Lembremos-nos que o apóstolo Paulo já alertou a Timóteo que o espírito do anticristo já opera. O que é o espírito do anticristo? Esse sistema maligno, organizado, que se opõe a Deus e a tudo aquilo que é de Deus e a favor de Deus. Esse espírito do anticristo já opera, já preparando líderes mundiais, nações, para a plataforma de governo do anticristo. E ele vai se manifestar. Período caracterizado por pragas de toda ordem e pela manifestação do anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, outro nome que recebe. É um personagem que nega que Jesus é o Cristo. Está lá em 1 de João 2, 18 ao 22, ele opõe-se, rejeita, renega e contesta a Cristo. É um verdadeiro opositor de Cristo. Algumas características, né, que ele virá com essas características de ditador mundial, característica de um governante global. E aí, esses dias, sempre aparece alguém dizendo, fulano de tal anticristo, né? Há uns dias atrás, acusavam o presidente da França, né? O Macron, quer dizer, Macron já foi. Aí, outros apontam tantos nomes aí, e que não tem característica nenhuma, e para ser o anticristo, uma das coisas que eu sempre coloco é que tem que seguir os pré-requisitos da palavra de Deus. Então, características de um governante global, que será inclusive aceito como líder mundial. Será o último grande governo mundial que surgirá do mar. A expressão ali, mar, refere-se a nações e povos. E também exercerá controle de 10 reinos, né, que são os 10 chifres. Chifre na Bíblia tem sentido de governo, quando se fala disso, né? O domínio sobre confederações de nações. A ele será dado poder satânico, e ele vai receber de Satanás poderes para governar o mundo e blasfemará contra Deus. Também o falso profeta, que é um porta-voz do anticristo, a besta que subiu da terra, o falso profeta. E também esse mesmo que virá transparecendo ser Cristo, o anticristo, com os poderes que receberá, ele fará milagres, ele fará prodígios, ele fará sinais terríveis, que levará a própria nação de Israel, que até hoje não recebeu a Jesus, que não reconhece o Cristo, que veio em sua primeira vinda, do berço, né, humilde de Maria, de José. Eles não reconhecem, mas vão reconhecer no anticristo o seu Cristo. E só depois de mais ou menos meio período da grande tribulação, aproximadamente 3 anos e meio, é que Israel vai despertar e vai entender que o Cristo que eles esperavam não era aquele, não era um homem ditador, mau, perverso, não é? E aí é onde vai acontecer o rompimento de Israel com o anticristo. Então,
Mas esse acordo ele se estabelecerá, firmará este acordo de 7 anos, que após 3 anos e meio, Israel romperá. E ao final, aparecerá o libertador, que é o nosso Senhor Jesus. E aí Jesus vem na segunda fase da sua segunda vinda, com poder e grande glória. A melhor parte, para eu sempre estar lembrando você, e nós estaremos com Ele. Aleluia, nós estaremos com Ele. Portanto, chegamos aqui na segunda fase da segunda vinda. A primeira fase, o arrebatamento da igreja, começa a contar 7 anos. A segunda fase da segunda vinda acontece após esses 7 anos, que no céu estaremos no tribunal de Cristo, na boda do Cordeiro, e aqui na terra acontecendo a grande tribulação. Então, a vinda de Cristo em glória. A segunda fase da segunda vinda de Cristo será visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Lucas 21, 27, Judas 14, são textos que referendam esta afirmativa. Isso ocorrerá para que a igreja seja restaurada. Isso ocorrerá para que seja restaurado o trono de Davi. Lucas 1, 32 e 33, significando a libertação de Israel dos seus opressores. Por que o trono de Davi, pastor? Porque quando foi prometido a Davi o trono, Deus prometeu que o trono de Davi duraria para sempre. E nesta promessa, claro, Davi não viveu para sempre, Davi mortal como qualquer outro ser humano, mas da raiz de Davi, da descendência de Davi, veio Cristo. E em Cristo é que esse trono é eternizado. E então se cumpre, portanto, ali esta restauração do trono de Davi através de Cristo. E isso significa, portanto, a libertação de Israel de todos os seus opressores. O que acontece nesta segunda fase da segunda vinda de Cristo? Quando ele vem em glória, derrota da besta e do falso profeta. O Senhor derrotará os inimigos. Está escrito em Apocalipse 19, dos versículos 19 ao 21. O que também acontece quando Jesus aparecer em glória? E por que, pastor, que na primeira fase só os salvos em Cristo verão, e na segunda fase todos verão? Porque Jesus vem mesmo, em corpo glorificado. E todos verão, ele descerá do céu e nós estaremos com ele. Jesus descerá do céu em pessoa e nós estaremos com ele. Aleluia, aleluia. Então, o texto sagrado nos diz que ele pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, de onde ele ascendeu para o céu. Lembra que quando Jesus ascende aos céus após ser ressuscitado, os discípulos estavam com ele ali. E os seus pés se descolam da terra, ele começa a subir, eles ficam olhando, até que uma nuvem encobre Jesus. Quando essa nuvem encobre Jesus, eles ainda estavam com os seus olhares voltados para o alto. Eles estão lá para ver se ainda havia pelo menos um pezinho. E naquele instante aparece um anjo. Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que para o céu vistes ir, ele voltará. Ele já foi recebido lá. Esse texto me alegra bastante porque fala da velocidade com a qual as coisas acontecem no mundo espiritual. Enquanto ele está subindo, que os discípulos estão olhando, até a nuvem está tudo bem, mas depois da nuvem, eu não sei a quantos milhões de quilômetros ou de anos, muito mais do que a velocidade da luz, o Senhor chega no céu, já foi recebido, e os portadores da notícia já voltaram, e eles ainda estavam olhando para cima, e já tinha acontecido muita coisa no mundo espiritual. Não é isso? Vamos para o texto, só para você se alegrar. Atos capítulo 1. Olha que coisa tremenda. Versículo de número 7.
Aliás, vamos para o versículo de número 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aleluia. Ele já havia sido recebido, e de cima ainda estava com o pescoção para cima, né? Esse Jesus que já foi recebido, há de vir assim como. Olha o que o texto diz: assim como vocês viram ele subir, ele há de vir corporalmente com a igreja, pisará os pés no monte das oliveiras, o monte se repartirá em 2 partes, e ali ele estabelecerá a Jerusalém, de onde governará a terra por 1000 anos. Então, acontecerá, portanto, nesta segunda fase da segunda vinda de Cristo, o julgamento das nações. Todas as nações serão julgadas. Acontecerá o aprisionamento de Satanás, que após presos se estabelecerá o reino milenial, onde será um reinado de paz, e Jesus governará todas as nações por 1000 anos. Essa terra vai ver o propósito que Deus sempre teve para o ser humano, que governo nenhum nunca pôde estabelecer. Governo nenhum nunca pôde dar a prosperidade que Deus, que Jesus vai dar no seu governo milenial. O Senhor governará todas as nações da terra. E Satanás estará preso por 1000 anos. E então, após derrota da besta e do falso profeta, após o julgamento das nações, o aprisionamento de Satanás, será implantado o reino milenial. É o reino de Cristo, o reino de justiça e um reino de paz. Portanto, o milênio, o reino de 1000 anos, Cristo irá governar. O reino de Cristo, com duração de 1000 anos, terá início na vinda de Jesus em glória com os seus santos. Todos os que estiverem vivos na terra serão submetidos ao governo de Cristo, conforme Zacarias 14:16, Filipenses 2, versículos 10 e 11. Neste governo, qual vai ser a marca do governo de Cristo? A paz universal. A paz em todo o globo terrestre. A tão almejada paz universal, retidão e justiça, tanto entre os homens quanto entre os animais, isso acontecerá. A imagem ali do cordeirinho brincando com o leão, sim, será possível acontecer, porque não mais os animais terão que se utilizar do sangue de outro para a sua sobrevivência. O apóstolo Paulo, usando a linguagem, escrevendo à igreja em Romano, ele diz o seguinte, que até hoje a natureza geme e está com dores de parto, esperando este momento, o momento da redenção. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas perfeitas, Deus criou todas as coisas em harmonia. Esta revolta da natureza, tsunamis, terremotos, não é, que acontecem em vários lugares, enchentes, tudo isso é resultado do pecado do homem. Em Isaías capítulo 45, o profeta Isaías nos diz que Deus, aliás, é o próprio Deus dizendo através de Isaías: eu crio o mal. Mal ali não está com U, mas com L, que significa o mal das intempéries da natureza. Secas em muitos lugares, enchente em outros, destruição em outros, a escassez da natureza, enfim, tudo isso, né? O degelo da Antártida e a elevação das águas dos mares invadindo lugares, não é? O calor que tem aumentado, esse efeito que tem acontecido aí em todo o globo terrestre, tudo isso é a natureza gemendo, sentindo como que dores de parto. Talvez por falta de uma outra expressão, Paulo se utiliza dessa, que talvez seja a maior dor humana conhecida no sentido, não é, do dia a dia das pessoas. E a natureza
também aguarda a redenção. E isso acontecerá durante o governo de Cristo. Aleluia. Durante o governo milenial. E eu estarei lá. Quem mais? Quem tem certeza dessa salvação não tem dificuldade de responder essa pergunta. Aleluia. Nós estaremos ali com Jesus. Aleluia. Nós estaremos ali com Jesus. Então, além da paz universal, a salvação de Israel. Este reino trará a salvação a Israel. Será a conclusão do programa divino sobre o povo de Deus, conforme Sofonias, capítulo 3, versículos 19 e 20. Porque Deus, desde que criou o homem, sempre quis ter com o homem plena comunhão, relacionamento. Deus é Pai, nós somos seus filhos. E ao estabelecer o plano da salvação após a queda do homem, Deus já estabeleceu um plano completo de redenção, tanto do ser humano, como também da natureza, e, portanto, do povo escolhido, que é o povo de Israel. Nesse período, onde Deus estará governando de Israel, de Jerusalém, a todas as nações da terra, ele, portanto, estará concluindo o seu plano divino de resgate, de salvação à nação escolhida. E também, governo de Cristo. Cristo reinará com justiça absoluta sobre toda a terra durante 1000 anos. Nós, meus queridos e amados irmãos, entendemos pela palavra de Deus e pelos textos aqui que já mostramos e abordamos, que para que esses eventos aconteçam, qual é a primeira coisa que vai desencadear? O arrebatamento da igreja. Então, fazendo só um resumo daquilo que já vimos até aqui, nós estamos estudando sobre a segunda vinda de Cristo. Não espere em Deus apenas nesta vida. Não espere que Deus, o que Deus tem para lhe dar, seja sempre, ou seja apenas uma cura de uma enfermidade, um emprego melhor, uma vida melhor aqui na terra. Porque a nossa maior esperança está naquele que disse: eis que cedo venho, aleluia, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo aquilo que tiver feito. Que a nossa esperança seja essa. Que a nossa esperança seja essa. Não permita que os atrativos, o colorido desta vida lhe roube as perspectivas eternas. A visão do que é celestial. Eu me recordo, para a gente concluir, de uma mensagem que o pastor Nathaniel ministrou aqui em um dos nossos cultos de ensino, onde ele mostrou, até se utilizando como exemplo de Israel, que eles se envolveram tanto na terra onde eles foram habitar, que não era a terra prometida de Deus para eles, que se envolveram com os costumes daquela terra, com os povos daquela terra. Os homens se casaram com as mulheres daquela terra. E quando chegou o momento de Deus resgatar eles, eles estavam tão acostumados com aquela terra, com a linguagem deles, com a modo deles de viver, de vestir, de andar, com a cultura deles, que já não estavam mais tendo condição de serem identificados como o povo de Deus. E alguns, inclusive, para voltar para a terra, porque não podia ter mistura, tiveram que se dissolver casamento. Porque fizeram aliança com quem não era para fazer aliança. E ele fez uma aplicação muito interessante. Nós não podemos estar vivendo nesse mundo e se acostumar tanto com as coisas desta vida, a ponto de sequer nos lembrarmos que Deus tem algo tão glorioso, tão maravilhoso, e um lugar tão lindo, aleluia, a cidade que Ele preparou para nós morarmos com Ele no céu, aleluia, aleluia, aleluia. Que a gente viva nesta terra, mas se lembrando que nós não somos daqui. Aleluia. Que a gente viva aqui, cumpra as nossas responsabilidades aqui como pai, como trabalhador, como cidadão, mas sempre entendendo que nós temos uma nacionalidade celestial.
Aleluia. A Bíblia diz que aqui nós não temos morada perene. Aqui nós somos forasteiros. Aqui neste mundo nós somos peregrinos, porque nós estamos caminhando para a nossa cidade eterna, a Canaã celestial. Aleluia. Que saiamos nessa noite deste culto entendendo que o Senhor já preparou um lugar para nós no céu. Amém, meus irmãos? Que esta palavra fique no seu coração e na sua alma, em nome do Senhor Jesus. Assembleia de Deus em Jacobina, Bahia. Uma igreja para pertencer. Assembleia de Deus em Jacobina, Bahia. Uma igreja para pertencer.